Classroom gravada, né? Espero que eu não demore tanto tempo para colocar essa aula também lá para vocês terem acesso, poderem rever, enfim, né? Queria ter mais tempo para fazer essas coisas, editar o vídeo, colocar as minutagens certas, isso seria muito útil, mas assim, são coisas que não trabalho e a gente não tem tido muito tempo para resolver. Aproveitando, assim, antes da gente começar, deixa eu pegar aqui, nosso calendário, né? A gente, deixa eu vir aqui para o calendário. Aliás, inclusive, por algum motivo, o meu código deu algum problema, ele não está mais marcando direito as aulas que foram feitas e não foram, não sei por que está acontecendo isso. Deve ser algum bug nas datas do banco de dados, enfim. Mas a gente está aqui, né? Hoje é a nossa aula do dia 23, né? A gente está um pouco avançado no que eu imaginava, a gente imaginava que a gente estaria, quando fiz o planejamento, a gente ia estar falando hoje sobre aquilo que a gente já discutiu na semana passada, posicionamento e coisas do gênero, né? E o próximo assunto seria tipografia, e inclusive é um assunto bem importante, né? O que eu vou fazer hoje, como eu tinha comentado com vocês na semana passada, eu vou inverter um pouco a ordem das coisas, porque eu acho que talvez fique mais fácil ou facilite depois entender questões de grid, né? Então eu vou pegar a parte de design responsivo e trazer para a aula de hoje, né? E semana que vem a gente vai trabalhar de fato com tipografia, tá? Então, olha, só para vocês terem uma visão geral, assim, né? Nós estamos aqui na aula dia 23, né? Na aula 9, a gente vai ter na semana que vem uma aula sobre tipografia, né? Deixa eu permitir que a entrada. A gente vai ter na semana que vem a aula 10 sobre tipografia, né? Depois, na aula 11, provavelmente a gente vai falar sobre grid, né? E as ferramentas mais avançadas de layout e outras coisas que são disponíveis hoje, que a gente não tinha como usar antes, mas agora já dá para pensar em usar, um pouco mais de segurança, né? Também na aula 12 a gente vou adiantar essa questão dos Medias Query para hoje, vamos ver se dá tempo, né? Se não der, a gente joga essas questões, vai ficando um pouquinho para frente, né? Então a gente vai ter talvez uma aula aí de, né, uma espécie de um espaço aí para poder ter um pouco mais de flexibilidade, né? Caso precise discutir alguma coisa com mais tempo, né? Depois, dia 20, vocês têm as atividades de puzzle, essas coisas que não são um encontro. E aí, no dia 27, a gente vai ter uma revisão final, quer dizer, repassar um pouco tudo que a gente fez, tudo que foi abordado, para recapitular e para deixar isso fresco na cabeça de vocês. Mas, basicamente, então, a gente tem a aula de hoje, a gente tem uma aula na semana que vem, uma aula daqui a 2 semanas e uma aula daqui a 3 semanas, né? E a gente fecha lá no dia 27 com uma revisão geral que não tem nenhum assunto novo, a gente só vai rever, esclarecer dúvidas e coisas assim, né? Então a gente tem só hoje e mais 3 aulas, né? E o que a gente precisa minimamente trabalhar nessa aula de hoje e nas próximas 3 são design responsivo, né? Tipografia, uso de tipografia na web e a parte de grid, né, que são esses recursos. Não é que só tem isso, né? Tem muito mais coisa, tem uma infinidade de coisas aí para serem vistas e trabalhadas, mas estou tentando trazer para vocês o essencial, né? Um básico do que vocês vão precisar conhecer e trabalhar para conseguirem fazer as coisas. E aí, obviamente, que aqueles que estão interessados em aprender mais e aprofundar e descobrir outras técnicas e outros recursos, vão estudando através dos materiais que tem online e as coisas que estão disponíveis online para que vocês possam desenvolver isso daí, né? Essa disciplina é uma disciplina introdutória, né? A gente não tem como adiantar, né, alguns anos de experiência em 6 meses, né? Nem 6 meses, são 3 meses de aula. Né? Mas, assim, já é uma base. A gente, provavelmente no último encontro, que é a revisão mesmo, a gente vai
vai ver como isso é uma boa base para que vocês possam trabalhar com a web, já começar a fazer coisas, né, com uma certa familiaridade e com uma certa articulação aí na hora de trabalhar com documentos para a web, né? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso ambiente, vou colocar aqui, compartilhar o ambiente com vocês, né? Então tá, eu criei um documento aqui no Workshops, né, que é o 9, Media Query, e então eu vou fechar aqui essa abinha, apesar de que eu acho que a maioria de vocês talvez esteja observando pelos próprios documentos ali, né? E o que é a Media Query? O que são a diretriz mídia no CSS? Ela basicamente faz o seguinte: ela cria condições de override das classes, das tags, enfim, daquilo que você especificar em CSS. Então, ela cria condições para realizar override. Geralmente, essas condições, elas estão relacionadas ao tamanho da tela, né? Não é só isso, né? Existem diversas condições que podem ser colocadas dentro da diretriz mídia, mas, de maneira geral, a gente usa muito isso para estabelecer mudanças nas classes, nas tags, nos IDs, nos seletores, né? Mudanças nesses seletores a partir de situações diferentes que a gente encontra, de dimensões diferentes que a gente encontra no navegador. E isso é muito útil para a gente trabalhar com um design um pouco mais responsivo. Responsivo em que sentido? Quer dizer, quando você está num navegador mobile, ele vai organizar o teu layout, o teu documento de uma certa forma. Quando você está num tablet, ele vai organizar de uma outra maneira, tem mais espaço. Quando você está no desktop, ele vai distribuir essas informações, né, as informações, e vai apresentar coisas de uma maneira ainda melhor, ainda mais ampla, com mais informação, por aí vai, né? Então, assim, é uma maneira da gente conseguir... ele não é perfeito, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês, ele não é perfeito, né? Ele não detecta, a diretriz mídia não detecta, de fato, contexto, ela detecta alguns parâmetros e a gente induz, né, que a gente supõe que quando o navegador está com uma dimensão reduzida é porque ele está, por exemplo, no mobile, mas a diretriz mídia, ela não captura essas condições, quer dizer, estou vendo esse documento a partir de um navegador mobile. Isso não é verdade, ela não tem esse tipo de parâmetro, tá? Então, a gente, de uma certa maneira, pelos dados ali, por certos parâmetros, a gente consegue falar, ó, provavelmente isso daqui é uma situação mobile, né? Aliás, eu vou até mostrar um exemplo para vocês agora, que eu estava trabalhando nesses dias, semana passada, e o comecinho não, acho que foi semana passada mesmo, deixa eu mostrar para vocês. Eu estava trabalhando estava construindo a grade, a agenda do evento do Processing Community Day, né? E é uma grade do evento que ela é responsiva, né? Então, como é que funciona isso? Então, a gente tem vocês devem estar vendo aí, deixa eu só ver isso aqui. A gente tem uma condição aqui inicial, onde vocês têm toda a grade do evento apresentando todos os dias da semana, né? Vai ser uma semana com todos os eventos e com todas as informações. Na medida que o navegador vai ficando menor, né? Então, na medida que você reduz a dimensão do navegador, né? Então, ele vai diminuindo aqui, está em 1.150 e poucos, né? Na medida que eu diminuo um pouco isso para 900 e alguma coisa, vamos lá ver. 950. Os sábados já saíram daqui da lista, né? Não aparece mais aqui os sábados. Os sábados vão ser colocados embaixo, separado, né? As atividades que estão ali para o sábado já ficam embaixo, grandes, maiores, porque o sábado é um dia que tem muito mais coisa do que nos outros, né? Então, quando já não cabe mais de uma maneira confortável na tela a programação,
o dia do sábado cai lá para baixo, né? Já vai aqui para baixo e já desmembra e fica melhor para quem tem um navegador um pouquinho menor, provavelmente está num tablet, né? Enxergar isso. Mas tudo bem, a gente pode continuar diminuindo aqui o navegador, e quando chega talvez em um tamanho, acho que de 700, alguma coisa assim, deixa eu ver, 750, 60, se me falha a memória. Já mudou um pouquinho, as dimensões já mudaram um pouquinho, né? Algumas coisas começam a ficar até um pouco apertadas demais, né? E vamos diminuir um pouco mais. Eu achava que era 700, por algum motivo. 600, está aqui, ó. E aqui em 600 e pouco, o que a gente tem? A gente tem uma situação onde os dias da semana, né, pares de dias da semana, já são inteiros quebrados, quer dizer, domingo e segunda aparecem aqui. Informações onde não tem nada, nenhum evento, elas são cortadas, elas vão ser esmagadas aqui, né, para só mostrar o que é de fato relevante, né. Terças e quartas aqui também vão agora ficar embaixo, não vão ficar mais na sequência, na lateral. E a mesma coisa, ó, quando não tem nenhuma informação, elas são aqui esmagadas de uma maneira que só aparece a informação relevante. Quinta e sexta, eu devia ter esmagado aqui, não sei porque que não esmagou, mas também, né, aparece aqui separados, e o sábado aparece também separado. Então, isso tudo, quer dizer, essas modificações na maneira com que as coisas estão apresentadas aqui, né, dimensão, tamanho, campos que são apresentados do lado, embaixo, né, isso tudo é controlado pela diretriz mídia, né, ela permite que as classes que regulam, né, que especificam como essas coisas são mostradas na tela, elas sejam alteradas em função do tamanho aqui do navegador, né, do tamanho da tela. Isso pode ser útil justamente para... É claro que quando você tem uma dimensão aqui pequenininha, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, 400 e pouco, né, eu estou usando aqui no desktop, né, não há nada que me garanta que não seja desktop, que seja mobile. Mas a gente já intui que, por se tratar de 400 e poucos pixels na tela, muito provavelmente quem está acessando isso daqui está vendo isso através de um navegador mobile, né? Então isso aqui está sendo apresentado através de um celular, e é por isso que ele fica com essas dimensões. Não é só porque porque fica mais confortável para a tela do desktop, mas porque no mobile talvez a única forma da gente efetivamente ter um acesso às informações de uma maneira digna, né? Então, é através dessas instruções no código que a gente controla de uma maneira, vou colocar assim, mais simples. Existem outras maneiras de fazer isso? Sem dúvida que sim. Existem, inclusive, através da programação, a gente consegue, através de JavaScript, a gente consegue efetivamente detectar o contexto e alterar questões em função de contexto mesmo. Então, assim, o JavaScript permite que eu detecte que se trata, de fato, de um iPhone, de um navegador Chrome no Android, né? Ele me permite que eu saiba exatamente o contexto, que eu saiba exatamente como a coisa está funcionando, e a partir daí me permita, através do JavaScript, fazer controles muito precisos e muito específicos de cada elemento do meu código do jeito que eu quiser. Só que fazer isso via JavaScript é muito trabalhoso, é realmente muito trabalhoso, né? Então, a gente evita, né, fazer isso através de JavaScript, só faz isso nessa maneira quando é realmente necessário, quando algumas coisas realmente precisam de uma sofisticação muito grande. De maneira geral, a parte responsiva, ou seja, né, um website que se adequa corretamente à tela, é feito através do Media Query, da diretriz mídia, né? Então, vamos lá. Vamos aqui no IDs diferentes, ID bloco A e bloco B, e eu vou aqui no meu head colocar o CSS, então vamos lá, style. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses dois caras, né, um pouco de estilo para que a gente possa enxergá-los bem, né? Então, bloco A
E bloco B são... Vou usar eles através dos IDs mesmo, né? E vou aqui, então, colocar uma informação aqui. Border, 2 pixels, solid red, para o bloco A. Vou falar que ele tem width 40%. Height, vou colocar aqui 300 pixels. Né? E vou vir aqui para o bloco B e falar o seguinte, border, 2 pixels solid blue, width também 40%, e height também vou colocar 300 px, de uma maneira que a gente possa ver esses dois caras, né? Vou colocar position static, não precisava porque é o default, mas não custa nada declarar, né? Vai que não é o default do navegador. E float left. A mesma coisa para o elemento de baixo, né? De uma maneira que os dois fiquem um do lado do outro. E para não ficarem grudados, margem left. Eu vou colocar aqui 20 pixels, vai tirar do cantinho da tela 1. E margem left, 20 pixels, o outro também, para eles ficarem um pouquinho separados aí, né? Muito cuidado, porque se eu tivesse, por exemplo, colocado 50% e 50%, eles não ficariam um do lado do outro, porque as margens forçariam os dois elementos a ocuparem mais do que a própria tela, né? Então, eles cairiam, né, um para baixo, porque não cabe 50%, 50% e mais 40 pixels, né, 20 para cada um de margem. Então, isso tudo tem que ser calculado, né, bem calculado no layout, para vocês não acabarem criando uma situação impossível, né? E a gente tem uma funçãozinha, né? O CSS tem algumas funções, poucas, mas tem, que é a função calc, né? Onde eu posso falar, por exemplo, ó, 50% menos 20 pixels, né? Então, eu faço uma conta aqui, se eu quiser, 50% menos 20 pixels, para, de uma certa maneira, garantir que essas coisas funcionem melhor, né? Muito provavelmente não vai caber, porque, de novo, a borda desses elementos é de 2 pixels, ou seja, tem 2 pixels do lado esquerdo, 2 pixels do lado direito em cada um deles. Então, não basta tirar aqui 20, né? Eu preciso tirar 24 pelo menos, né? E aqui também 24 pelo menos, né? Aí sim, talvez eles caibam um do lado do outro, couberam, agora couberam, né? Então, esse tipo de processamento, de cálculo específico, de métrica muito precisa dentro do layout é importante, né, para a gente poder trabalhar com a web. Bom, ok, tá aí. Então, eu tenho uma situação, né, aqui um layout onde eu tenho 2 blocos, um do lado do outro, um é vermelho, o outro tem borda azul, né, e agora, o que acontece? Se eu espremer muito esse navegador, o que vai acontecer? Os blocos vão ficar extremamente pequenos, né, e talvez não fosse isso que eu quisesse, talvez eu quisesse que esses blocos se modificassem, né? Essa estrutura se modificasse na medida que eu chegasse num certo limite ali de tamanho, né? Então, como é que a gente faz isso? Isso é feito, então, com a diretriz mídia. Então, o que é uma diretriz? A diretriz no CSS ela é dada com um arroba, né? Então, arroba mídia. Arroba mídia é uma diretriz, ou seja, olha, eu vou criar eu vou chamar algumas coisas aqui que precisam ser respeitadas nesse CSS, né? Então, a primeira coisa que a gente informa na diretriz mídia é para que tipo de mídia a gente está especificando isso. Eu poderia colocar all, né? Ou eu poderia colocar screen, ou eu poderia colocar, por exemplo, print. Isso é interessante porque muitas vezes o usuário ele vai imprimir aquela página e vocês podem modificar as características do documento
em função do usuário imprimir. Então, vamos lá. Eu tenho um documento com um monte de background, com imagem atrás, com um monte de coisa que na tela fica boa, mas que você não vai querer gastar tinta da impressora imprimindo ornamentação, por exemplo. Então, você vai lá e trabalha com media print, né, onde você corta todo tipo de imagem de fundo, né, coisas que você venha usar de background, para não ficar gastando tinta da impressora do usuário, só vai imprimir a informação que está lá mesmo, né? Então isso, por exemplo, esse tipo de coisa é importante de ser colocado no website, principalmente quando a gente entende que aquela informação que está lá pode vir a ser impressa, né? Usando realmente impressora e tal, né? Porque se vai vir um PDF, tudo bem, mas quando vai imprimir mesmo é uma coisa que pode ser problemática, perde legibilidade. Mas vamos lá, por enquanto a gente só está pensando em tela mesmo, né? Screen. Então, essa diretriz é para a tela, e. Aí eu abro aqui parênteses. Aí eu vou colocar aqui as minhas regras. Por exemplo, max width, 2 pontos, né? 600 px. Tá? Então, o que é isso daqui? Eu estou criando uma regra, eu estou criando uma condição aqui, que é o seguinte, ó. O que eu for definir aqui dentro dessa diretriz mídia, ela deve ser aplicada quando o meu navegador tiver menor que 600 pixels. Então, quando o máximo de tamanho do meu navegador for 600 pixels, aplique todas as questões que eu colocar aqui dentro, né? Então, isso aqui é a condição. A condição tem que ser para tela, eu tenho que estar falando de uma tela, não de uma impressão, e tem que ter um limite máximo no navegador de 600 pixels. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e subscrevo alguma regra. Então, por exemplo, bloco A, border, 2px, solid, green, por exemplo. Vou mudar para verde, né? Então, vejam que eu estou colocando o CSS inteiro, com chaves, dentro de um bloco de chaves aqui dentro, tá? Então, isso precisa ficar... Porque isso aqui define o seguinte, ó, tudo que tiver aqui dentro se aplica a esta regra. Então, eu estou fazendo estou sobrescrevendo, né? Estou sobrescrevendo uma regra que já existe, um seletor que já existe, com novas informações que vão ser aplicadas quando este caso acontecer. Olha aí, então, quando eu tenho o meu navegador com mais de 600 pixels, o meu bloco fica vermelho. Ele está vermelho. Quando o meu navegador está menor de 600 pixels, ele automaticamente fica verde. Ó, automaticamente ficou verde. Tá? Então, vamos lá. O que mais que eu posso mudar aqui? Eu posso virar para ele e falar o seguinte, olha, a dimensão do meu bloco não vai ser mais 50%. Então, width, por exemplo, vai ser... Desculpa. Width vai ser calc 100% menos 24px, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? No momento em que meu navegador ficar menor do que 600 pixels, né? Menor que 600 pixels, esse meu bloco A, ele vai ocupar a tela inteira, né? Para ser mais legal, eu vou fazer o seguinte, ó, o width dele vai ser menos 44, para ele ter também uma margem ali do lado e ficar um pouquinho melhor. O que mais? Eu vou colocar aqui, ó, margem bottom 20 pixels também. Eu vou gerar uma margem embaixo dele, para espaçar o que vier embaixo, né? E eu posso fazer a mesma coisa também com o bloco B. Bloco B, width, por exemplo, calc 100% menos 44px, né? E margem bottom 20px. O que vai acontecer? Margem... O que está errado aqui que ele reclamou? Margem bottom com M, desculpa. Então, olha só, eu tenho uma situação, né? Essa configuração aqui da minha página, essa configuração aqui do meu layout, ela vai acontecer
quando meu navegador tiver menos de 600 pixels. E quando ele tiver mais de 600 pixels, vai ser essa outra situação aqui, que são os dois blocos, um do lado do outro. Todas as características do CSS podem ser alteradas em função dessa situação. Tá? Outra condição que eu posso colocar aqui, né? Então, essa daqui é a condição de tamanho máximo, né? Eu posso colocar algumas regras juntas, né? Por exemplo, media, screen, min, width, 601 pixels, and max width, 601 pixels, e max width, 700 pixels. Então, o que acontece? Essa aqui é uma outra regra, né? Uma outra regra que eu vou colocar quando o... desculpa, faltou um end aqui. Tá? Quando o meu navegador tiver entre 601 e 700, por exemplo. Né? O que eu vou fazer? Por exemplo, vou colocar aqui bloco A, border, 2px, solid, gray. Né? E a mesma coisa eu vou colocar aqui para o bloco B. Eu vou deixar as bordas deles cinza. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Não, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Por algum motivo. Eu acho que é isso daqui, ó, desculpem. Fiz bobagem. Tem que colocar aqui e aqui. Se não me falha a memória, deveria... É isso, pronto. Tá aqui, ó, sintaxe. And, abre aqui a condição 1, condição 2, condição 3, e quantas condições vocês precisarem colocar. Então, o que acontece? Quando o meu navegador está com menos de 600 pixels, né, ele vai ficar, um bloco vai ficar verde, o outro bloco vai ficar azul, e eles vão ficar com quase 100% da tela, então eles vão ocupar, né, o espaço inteiro. Mas quando eles forem maior do que 600 pixels, né, essa condição aqui não se aplica, volta à condição original deles, que era de tamanho de 50%, né, um do lado do outro. Porém, aqui, essa condição dada, que entre 601 e 700, as bordas ficam cinza. Se eu tiver mais do que 700 pixels, aí essa condição não se aplica, né, e volta a funcionar apenas a regra geral, que é bordas vermelhas e bordas azuis, né, azul e vermelho. Né. Significa que a gente pode criar regras, vão fazer um override e outras regras que vão fazer override em cima delas, né? Ou seja, vamos lá, vou dar mais um exemplo aqui, ó. @media screen and max width, por exemplo, 800px. E o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, ó. Bloco A, background color black. Então, o que acontece? Eu criei uma regra que é a seguinte: quando o navegador for menor que 800, então vamos lá, quando ele estiver maior que 800, funciona a regra geral, tá aqui. Né? Se ele chegar a menor do que 800, o que vai mudar? O bloco A vai ficar com um background preto. Tá bom, ficou. Ó. Respeitou aqui todo tipo de override que você tem dentro desta condição. Maravilha. Né? E se eu for diminuindo até chegar em 700? Olha aí. A cor preta continua presente. Por quê? Porque a minha condição continua válida. Ó, 600 é menor que 800. Então, essa regra continua lá. Só que outras regras se aplicam também. Como, por exemplo, as bordas vão ficar cinza. Né?
E aí eu vou diminuindo até chegar em menos de 600. E o meu background continua preto. As bordas foram alteradas, porque há uma informação aqui dizendo que a borda teria que ser alterada. Vamos supor que eu venho aqui, ó, e tiro esta regra, ó. Opa, desculpa, perdão. Não era isso que eu queria fazer. Eita, mas não tem Ctrl V, como dizer aqui. Bloco B. Vamos supor que eu venho aqui e tiro essa regra. Cadê a regra do... Eu não coloquei nenhuma regra do azul aqui. Deixa eu ver. Não coloquei nenhuma regra de cor aqui para o azul. Mas vamos supor que eu tiro essa regra do verde. Tirar essa regra do verde. Né? Significa que ele vai voltar para a cor original. Por quê? Porque o vermelho, o cinza, só deve ser aplicado quando ele for maior que 601 e menor que 700. Então, quando ele deixa de ser maior do que 601, ele passa a 600, 599, esta regra não pode mais ser aplicada. Então, vale a regra geral. Ele volta a ser vermelho. Mas continua com o background preto, porque essa regra aqui, ó, continua válida. Ele é menor que 800. Né? Então, criando essas condições, né, criando essas possibilidades aqui no Media Query, a gente consegue articular uma série de questões dentro do nosso CSS. Né? Uma série de elementos que devem, não devem aparecer, que devem, né, ser mostrados, não devem ser mostrados, e por aí vai. Né? Vamos dar mais... Tudo bem? Tá dando para entender? Vocês conseguem entender como é que isso aí funciona? Tá claro? Sim, tudo certinho. Professor, uma dúvida. Caso exista alguma regra, por exemplo, que coloque um background color, qual desses o CSS ia escolher para aplicar? Então, o override ele vai acontecendo um atrás do outro, né? Então, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, ó, que o background é vermelho. Tá aqui, ó. Regra geral, o background color do bloco A é vermelho. Então, quando eu tiver aqui ele num tamanho grande, ele vai ficar inteiro vermelho, ó, as bordas vermelhas e o background vermelho. Quando ele chega na primeira condição, que é menor que 800, ele vira preto. Então, quer dizer, o override ele aconteceu em cima daquela regra original. Houve uma sobreposição daquela regra. Eu modifiquei o registro de background color nesta condição. Tem uma nova informação, ele passa por cima do anterior. Né? E aí, o que acontece? Quando eu vou indo mais para baixo, aquela regra do preto continua válida. Então, tá lá. Se eu viesse aqui, por exemplo, e colocasse entre 601 e 700 um background color, por exemplo, gray, o que ia acontecer? Ó, grandão fica vermelho, né? Regra geral. Eu vou diminuindo, aí eu chego em menos de 800, ele fica preto. Aí o que acontece? Eu vou diminuindo, menos de 700, ele fica cinza. Tá aqui, ó. Eu sobrescrevi o preto com um cinza. Só que isso daqui só é válido até 600, certo? Na hora que eu chegar em menos de 600, essa regra não se aplica mais. Qual é a regra que vai estar valendo? Essa daqui, ó, ele continua sendo menor que 800. Então, o preto vai continuar funcionando. Entendi. Entendeu? Ou seja, eu vou sobrescrevendo. Aí, se eu, por acaso, né, tiver uma regra para menor que 400, por exemplo, né, e eu chegar em menor que 400, ele vai aplicar aquela regra. Então, você vai sobrepondo uma informação com uma informação nova. Né? Quando a condição é válida, o CSS vai sendo sobreposto. Né? A informação do CSS vai sendo sobreposta. Então, qual que ele respeita? Ele respeita todas elas. Então, ele continua com uma informação vermelha, ele continua com a informação, ele continua com a informação de sobreposição do cinza com outra cor, que vai ser a original, né, quando chega em uma determinada condição. Então, ele vai
colocando uma em cima da outra e apagando o que está antes dela, né? Quer dizer, apagando não, a informação continua lá, né? Mas, se vocês lembrarem na aula passada, quando a gente olhou para o Inspect, né? Para aquele painelzinho do Chrome, ou de outros navegadores também tem, e você mostra os CSS, né? Vocês vão ver que todas aquelas características estão sendo aplicadas uma em cima da outra. É override, né? Então, sei lá, eu tenho uma definição default do navegador que a borda é 20. Aí eu vou lá e coloco, borda é 5. Eu tenho a informação de que a borda é 20, depois eu tenho um override para certos elementos que a borda passa a ser 5. Aí eu vou lá e falo, eu coloco uma outra classe, né? Adiciono uma nova classe num elemento e falo, ó, a borda agora é 10. Então ele recebe a segunda de 5, depois recebe a de 10. Então ele vai sobrescrevendo cada uma dessas regras e vai ficar a última, né? Vai ficar visualmente a última que foi aplicada, né? A última que sobrescreveu é a que permanece, né? O Media Query funciona exatamente nessa lógica. A diferença é que, eu estou falando isso, tá, gente? Se a gente viesse aqui para algum elemento, né? E falasse, ó, isso aqui é classe, né? XPTO1 e XPTO2, né? Então, a XPTO1, a borda é 10, e XPTO2, a borda é 5. Então, ele vai aplicar a borda 10, depois ele vai sobrescrever com a borda 5. Né? As duas informações estão presentes. Então, quando você olha lá no Inspect o CSS, estava lá, ó, ele tinha a borda 10, essa informação foi sobrescrita com a borda 5 da classe XPTO2, e ficou 5. Né? Então, você pode ter essa situação, né? O Media, a diretriz Media Query, a diretriz Media, faz exatamente a mesma coisa, só que em vez de aplicação de classe uma depois da outra, ela faz com aplicação, sobrescrever uma determinada classe que já existe, ou um ID que já existe, com informações novas em função de uma condição do navegador, nesse caso aí, o tamanho da tela. Né? Então, você sobrepõe a classe com novas informações dela mesma. Né? Seria a mesma coisa que eu fizesse isso daqui no CSS, tá? Eu virar aqui e falar, ó, XPTO1, margem bottom 10 pixels, e depois eu venho aqui de novo e falo, ó, XPTO1, margem bottom 20 pixels. Isso pode? Claro, sem nenhum problema. Então, eu tenho uma informação e no próprio estilo, no próprio documento CSS, eu estou sobrescrevendo aquela informação original. Eu posso sobrescrever essa informação com o mesmo parâmetro, com a mesma especificação, que já existia na outra, ou eu posso colocar alguma informação nova. Eu posso colocar, por exemplo, margem top 20 pixels. E aí, o que vai acontecer? Ele vai aplicar tudo, ele vai somar essa informação com essa informação. As duas informações fazem parte da classe XPTO, né? Tanto o margin bottom quanto o margin top. Então, isso aí é o overwrite, né? Você vai sobrescrevendo a classe com mais informações. Às vezes, você passa por cima de algo que já existia, às vezes, você adiciona uma coisa nova que não existia, né? Então, o Media Query faz isso, faz precisamente essa mesma operação, só que ele faz isso mediante a uma condição dada. Tá? A única diferença é essa. Então, vamos ver algumas possibilidades aqui para isso, para vocês entenderem o quanto isso é útil. Né? E, às vezes, não é muito usado. Né? Por exemplo, eu posso ter aqui um P, texto base, eu vou escrever XP, qualquer coisa que eu quiser, barra P. E aí, eu vou ter uma outra informação aqui, que é class, texto complementar. E aí eu vou colocar alguma coisa mais legível para a gente conseguir identificar. Essa parte do texto é complementar ao resto que estava lá. Só para a gente saber que se trata de uma coisa aqui. Deixa eu dar uns BRs aqui para a gente não misturar as estações ali. Tá? Então, basicamente, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho... Não rolou BR? Agora foi. Fez umas bobagens aí, só Deus sabe por quê.
Recarrega, meu amigo. Por que tá demorando tanto para recarregar? Ou será que ele tá fazendo alguma coisa? Tá bom, vai. Vamos fazer na... If time reach 100%. Vamos lá. Eu tenho aí um texto e essa parte do texto complementar ao resto que estava lá. Tá ok. Tá sem os acentos, porque a gente não colocou o TF8. Paciência, por enquanto não é importante. Aí eu vou vir aqui e vou fazer umas coisas, né? Vou mexer um pouquinho na tag P. Ó, tag P, o display dela não vai ser mais block, vai ser inline. O que vai acontecer? Os textos vão juntar. Por quê? Porque display inline faz as coisas ficarem umas coladas nas outras linearmente, né? E não como blocos separados. Né? Então, legal. Minha tag P agora aparece em dois textos. Minha tag P aparece em dois textos colados, porque eles não são mais bloco, eles são inline. Maravilha. Aí eu venho aqui, eu não tenho nenhuma informação para essas classes, né? Nada para texto base, nada para texto complementar, mas eu venho aqui e falo o seguinte, olha, se esse texto for menor, ou melhor, se texto complementar, né, se for menor do que 600, eu quero aplicar uma regra aqui, uma especificação para texto complementar. Que regra? Display não. Ou seja, se for menor do que 600, desculpa, gente, pane aqui do nosso amigo Code Sandbox. Se for menor do que 600 pixels, apaga este elemento, né? Faz com que o display dele não exista, não apareça na tela, como se ele fosse não existente. Deixa eu só fazer aqui. Oh, pronto. E o que vai acontecer, então? Então, enquanto ele for maior do que os 600 pixels, o texto vai aparecer inteiro, os dois textos, os dois parágrafos juntos, né? Vai separar, ó, vai colocar, vai vir para cá. Aí, quando ficou menor do que 600, aquele texto que estava lá, o complementar, desaparece. Só aparece o texto base. Para que serve esse tipo de coisa? Então, vamos lá. Eu estou dando um exemplo aqui muito abstrato, né? Mas vamos supor que a gente tem ali, está fazendo um site, né? E a gente está escrevendo um texto muito longo, né? A gente está escrevendo um texto grande, né? Sei lá, um texto de 2.000 palavras, né? Não é um texto pequeno, é um texto de páginas já, né? Vamos supor que uma boa parte desse texto, né? Ela é interessante, mas assim ninguém vai ler um texto de 2, 3 páginas no celular. Né? Isso não faz sentido. Não é confortável, não é para funcionar dessa maneira. Então, vamos supor que a primeira parte do texto, o texto base, seja um texto que explique tudo, né? Que fale de uma maneira bem sintética do que eu estou querendo dizer ali. E o texto complementar seja todo um detalhamento, alguma informação a mais, que quando a pessoa está no desktop, legal, ela vai ter como ler, vai ficar confortável, vai ficar bom. Mas quando tiver no mobile, não tem necessidade da pessoa ler aquilo, e aquilo vai deixar o meu site super comprido, super complicado, e não vai ser bom. Né? Então, o que acontece? Através desse tipo de técnica, através desse tipo de recurso, eu posso tirar, né? Posso excluir aquela informação que ela é muito boa quando eu tenho um contexto grande, espaço, eu posso ter muita informação, mas que aquilo não é tão essencial assim e que para uma navegação no celular vai comprometer muito. Né? Então, com isso, eu posso criar situações, né, aonde o meu conteúdo, né, o conteúdo desse meu site, dessa minha página, ela vai estar bem ajustado, né, ao contexto onde o usuário está vendo aquilo, né. Vamos lá, eu posso colocar outras coisas aqui também. Eu posso virar aqui texto base. Falar o seguinte, ó, font, size, 18 pixels, por exemplo. Posso aumentar, então, o tamanho do texto, né.
Era isso? Era texto base, a classe? Não, deixa eu ver. É que não é font size, né? Font size, não é? Deixa eu lembrar aqui. Não é text size, é font size. Certo? Deixa eu ver. Font size 22 pixels, só para ver se é texto base. Aumentou, era isso. É que está com a tipografia serifada, a gente às vezes não percebe. Ou seja, se eu pegar um celular, olhar esse meu texto e falar, esse texto está muito pequenininho, no celular as pessoas não vão conseguir ler isso, vai ficar minúsculo. Na tela do desktop, beleza, dá para ver, né? Mas no celular vai ficar muito pequenininho. Ou ao contrário, tá? Eu acho que é mais comum ao contrário, né? Então seria mais comum a gente ter um caso oposto, por exemplo, que é o seguinte: isso aqui, por exemplo, 10 pixels para a tela do celular é muito pequeno, para a tela do desktop é muito pequeno. Por quê? Porque geralmente no desktop você fica numa distância de meio metro, né? Alguma coisa assim, às vezes um pouco mais da tela, né? Mas quando você está com o celular, o teu celular está muito próximo do seu olho, está muito mais próximo. Você não usa um celular numa distância de... Né? Você não fica com o braço esticado para usar o celular. Você aproxima, né? Então, aquele texto que é muito pequeno a meio metro, quando você está ali a 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, ele fica muito maior e muito mais legível. Então, às vezes eu posso diminuir o tamanho do texto no mobile, né? E preciso deixar ele maior quando ele está num contexto de desktop, né? Então, esse tipo de recurso é importante para a gente ter um design mais responsivo, ou seja, ter um layout, ter a estrutura, a configuração do meu documento ajustada, né, bem redondinha, com o contexto onde eu tô acessando isso daí, para que isso seja confortável, para que isso seja usável, né, até, e para que as pessoas consigam, de fato, sentir entender que aquilo que eu tenho ali está bem projetado, né? Está colocado, né? O objetivo de você trabalhar com design de informação, né? Você projetar informação, é que você consiga trazer aqueles critérios de legibilidade, de conforto, né? Enfim, todos os critérios de hierarquia e organização, entendimento do que está vinculado ao quê, dentro de um documento, né? Então, assim, quando você tem informação apresentada, design de informação vai justamente trabalhar com todos esses aspectos para que o acesso do usuário a esse documento seja um acesso, né, confortável e adequado, né? Então é importante vocês pensarem nesses contextos de responsividade, ou seja, o usuário utilizando uma coisa no mobile vai ser muito diferente do usuário utilizando isso num navegador desktop, né? E mais, hoje, né? Muito diferente do usuário, por exemplo, usando isso numa televisão, né? Porque hoje a gente pode jogar muitas informações para a tela da televisão, né? E às vezes essa situação é uma situação que o usuário está distante, né? Porque você está na televisão, você está a alguns metros, às vezes, da televisão, né? Ninguém fica com uma televisão de 40 polegadas a 20 centímetros do rosto, né? Então, você está distante. Então, regular tamanho de texto, regular tamanho de imagem, regular tamanho de parágrafo, regular tamanho das coisas, né? Alterar a organização do teu layout, né? Da estrutura das informações, é alguma coisa extremamente importante quando você está nesses outros contextos, né? Para permitir que os usuários realmente consigam lidar com essa informação. Isso já é bem mais complicado. Por quê? Porque o tamanho, geralmente, de uma televisão, se você tiver uma televisão que não é 4K, por exemplo, uma televisão HD normal, Full HD, né, você vai ter uma resolução de 1900 por 1200, né, mais ou menos, quebradinhos. Isso é uma resolução que também existe dentro de um desktop. Então, como é que você sabe se aquilo está sendo exibido numa televisão ou se isso está sendo exibido num desktop? Por Media Query, você não tem como saber.
Então, para resolver esses contextos, a gente realmente precisa de programação JavaScript. Infelizmente, aí é muito mais sofisticado, né? Quem sabe, aos poucos, a especificação do CSS 3, quem sabe quando chegar na 4 ou 5, sei lá, tenha algumas outras informações a respeito disso, porque isso pode se tornar mais comum, né? Por enquanto, o que a gente tem em termos de especificação vai ser muito mais isso, o impresso, né? É a forma impressa, né? E é a forma da tela, né? Só isso, né? A gente tem também uma informação, às vezes, que é importante, né? Isso tem muito mais a ver com design universal, né? Com acessibilidade, que é o media speech, que é a mídia falada, né? Que diz respeito a isso? Diz respeito a... são ferramentas que se usam para acessibilidade para pessoas com baixa visão, né? Então, às vezes, você coloca no teu site, né, alguns recursos de quando o usuário passa com o mouse, fala, lê para ele o que está escrito, né? Então, você também pode alterar essas informações a partir dessa mídia, desse tipo de mídia, que é quando essas ferramentas de acessibilidade estão ligadas, tá? Nunca usei, né? Apesar de que é uma coisa que a gente deveria considerar, né? Porque, afinal de contas, a ideia da web é que ela seja universal, que ela seja acessível. Então, vocês trabalharem com acessibilidade para pessoas de baixa visão é uma coisa muito séria, é muito importante, né? Permitir que as pessoas que têm deficiência visual acessem informação é uma coisa extremamente nobre, mas extremamente importante. É papel dos designers pensarem nisso, né? Apesar de que a gente esquece desse povo, né? Esse povo também tem direito a acessar informação, a acessar dados, e o que for que você colocar ali. Então, a gente também tem a possibilidade de colocar o speech, né, media speech. Nunca usei para saber como é que exatamente isso funciona, né? Mas é alguma coisa interessante, né? Para a gente considerar nos processos, né, nas construções aí. Mas é o limite aí do nossa diretriz mídia, né? É o limite da gente usar screen, usar print, esse speech também, e todos, all, né? Para diferenciar contextos. Outros contextos ainda não entram. Quem sabe um dia, quem sabe uma hora, o CSS começa a incorporar isso. Quer dizer, eu estou usando isso num relógio, né? Porque hoje também tem, né? Smartwatch. Eu estou acessando essa informação da web num relógio, né? Então tem que ter uma alteração do layout, tem que ter uma modificação em tudo isso em função desse fato, né? Não dá para ficar lendo texto no relógio, né? Então, o que a gente pode alterar? Eu vou ter uma televisão, vou ter um videogame, né? Um tablet, a gente não faz diferenciação de tablet e tela de computador, né? Será que não seria importante ter uma diferenciação nesse sentido? Então, essas condições, assim, são importantes, né? E as próprias condições, né, que a gente tem no Media Query, né, o mais utilizado, o mais comum é a gente ver max widget ou min widget, né? A gente pode também alterar essas condições para, em vez de max widget, colocar aqui por exemplo, vamos lá, ó, um media all and min widget, seja 100 pixels, por exemplo. Ou seja, para tudo que for maior que 100 pixels, aplique essas condições, essas especificações aqui, né? Então, eu posso também trabalhar com min widget. Max widget e min widget são os elementos da condicional mais utilizados, tá? Eles são os mais comuns. Mas existem outros. A gente dá para você estabelecer questões como o aspect ratio da tela, né? Proporção da tela, se ela é uma proporção maior, quadrada, se é uma proporção mais horizontal, mais vertical. Então você coloca aí qual é o aspect ratio,
e aí você pode estabelecer alguma coisa em função disso, né? Eu fico assim, sempre imaginando o que pode ser trabalhado a partir desse tipo de informação, né? Mas é possível, né? Se você tiver uma condição de um navegador que está numa condição quadrada, exatamente quadrada, você alterar o layout inteiro em função disso e trabalhar de uma outra maneira, por exemplo, né? Você pode também trabalhar com max height e min height, ou seja, as alturas as alturas do navegador, né? Se ela tiver no mínimo uma altura tal, no máximo uma altura tal, isso não ajuda muito na questão responsiva para detectar contextos. Não é a altura que vai determinar alguma coisa, né? Mas pode ser um elemento importante, né? E orientação também existe, quer dizer, você pode ter informação sobre a orientação do dispositivo, né? Se ele está na horizontal, se ele está na vertical, né? Na verdade não é horizontal, é landscape ou portrait, né? Que a gente usa, né? Então você pode colocar uma coisa assim, por exemplo, né? And orientation landscape, por exemplo. Isso existe, isso é possível, né? É curioso, né? Porque a gente não pega o contexto, se é um celular ou não, mas a gente pega a informação de orientação, se ela existir. Num navegador, você não vai ter, no desktop, você não vai ter essa informação, né? Então, provavelmente, isso não vai ser aplicado. Mas quando você está num tablet ou no mobile, você vai ter essa informação, né? Então, talvez seja... Se bem que eu acho que talvez eu nunca testei isso. Vamos testar aqui, vamos ver. Body, background, color, red. Ou seja, colocar a cor do body como vermelho. Ele aceita. Por quê? Porque o navegador, ele naturalmente, o desktop, ele naturalmente vai ser landscape, eu acho, né? Vamos verificar se no portrait. No portrait ele não vai responder, né? Então, tem isso também, a gente pode ter... Agora, o problema de você usar isso é que você, sei lá, eu vou detectar que eu estou num tablet ou num celular a partir do Orientation Portrait. Só que se a pessoa tiver numa orientação landscape, no tablet ou no celular, o CSS não será aplicado, né? Então, também tomar um pouco de cuidado com esse tipo de informação, né? O que mais que eu vou lembrar aqui que tem? Tem um monte de informações, tá, gente, que a gente pode usar. São, né, dependendo do que você articula, elas podem ser muito úteis, né, extremamente úteis, dependendo do que você vai né, amarrar para estabelecer a arquitetura ali do teu layout, como que ele vai se comportar, o que ele vai modificar. Vejam, a gente pode transformar isso numa condição extremamente complexa. A gente pode ter media queries para coisas muito, muito, muito específicas, né? Eu estava brincando aqui com a questão do texto, de desaparecer um texto, mas você pode, por exemplo, pegar um logotipo e fazer com que esse logotipo seja mais detalhado ou menos detalhado em função da dimensão do navegador, né? Tinha um exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui, ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Eu acho que era icon responsive icon. Eu acho que era isso, mas talvez não. Deixa eu ver se eu acho esse site de exemplo. Achei, era isso, tá. Então vamos lá, deixa eu parar aqui, eu vou mostrar esse outro site para vocês. Guia Responsive Icons, tá aqui, ó. Então, isso daqui chega a um nível de detalhamento, né, que é super, super interessante, que é o seguinte, vocês estão vendo aí a casinha, né? Eu vou alterar a dimensão do meu navegador aqui, né? Eu vou diminuir o meu navegador, apesar de estar difícil, porque eu não estou conseguindo pegar aqui a borda. Pronto. Então, o que acontece? Ó, na medida que eu vou diminuindo o tamanho da tela, em algum ponto, esse ícone vai mudar, essa casinha muda para uma coisa mais simples, né? Por quê? Porque ele está falando assim, olha, eu não tenho tanto espaço em tela,
isso significa que o contexto do meu usuário é reduzido. Então, não vale a pena eu ter esse ícone da casa, o home, tão detalhado assim, porque eu estou ocupando um certo espaço e estou com informação sobrecarregada, né, para um dispositivo que vai fazer as coisas ficarem muito apertadas, muito cheio, né? Você vai ter coisas muita densidade de informação, não vai ter tanto respiro. Então a gente diminui o carga cognitiva, assim, menos pesada, né? E se eu diminuir ainda mais, ele fica menor ainda, né? Ele fica menos detalhado ainda. Então ele vira uma casinha mais simples. E se eu diminuir mais simples ainda. E mais simples, né? Até um ponto que vira praticamente uma coisa esquemática, né? Ó, praticamente não tem nenhuma informação aqui, né? Talvez se eu conseguisse reduzir, eu não consigo reduzir mais, mas talvez se eu conseguisse reduzir, ele virasse só um triângulo ou um volumezinho, né? Bem abstrato, né? Então, o que é isso daqui? Isso aqui é um exemplo, né, de como a gente pode utilizar o Media Query para detalhar um ícone, né? Então, quer dizer, vai ter várias condições de Media Query ali, né, que, quando são satisfeitas essas condições, elas vão trabalhar em cima da imagem, né, do arquivo, do background que está num div com uma imagem, e vai colocar ali uma imagem diferente, né, em função disso, né? Deixa eu ver se eu consigo montar aqui para vocês um exemplo de como isso funciona, para vocês perceberem essa técnica funcionando. Peraí, vamos lá. Vou colocar aqui de novo o nosso código. Uma guia. Aqui. Tá, vamos lá. Então, sei lá, se eu vou colocar um logotipo aqui na tela, deixa eu achar aqui alguma coisa que eu possa colocar para vocês verem como é que isso é feito, tá? Porque isso tem alguns detalhes bem sutis, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui div id logotipo. Tá? Deixa eu pegar aqui umas informações, espera bem um minutinho. Onde que eu vou achar isso, talvez? Deixa eu ver. Procurar alguma coisa que eu possa usar aqui de referência. Se eu conseguir achar, né? Me dê só um minutinho para eu tentar... aqui, talvez esse... não vou conseguir pegar esse negócio maldito. Ou será que vou? Não consigo. Vamos ver. Só um minuto um pouquinho mais, gente, que eu estou tentando pegar aqui uma informação. Uma imagem. Editar. Acho que eu consegui pegar. Tá, então vamos lá. Tá bom. Então eu venho aqui, esse cara chama-se logotipo. Então eu vou colocar aqui, ó. ID, né? Logotipo. Vou falar o seguinte, ó. Esse cara, logotipo, background color, black. Width 100 pixels, age 100 pixels. Vamos ver se ele apareceu. Apareceu ali, né? Um quadrado. Tá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, ó. Background, image, URL. Vou colocar aqui a URL. Eu vou falar o seguinte também para ele. O que será que aconteceu? Eu tenho que colocar aspas aqui. Acho que
tem, nunca lembro se tem que colocar aspas ou não. Ah, faltou um. Eu vou falar o seguinte, background position, center, imagem tem que ficar no centro, e background size, cover, e background repeat, no repeat. Todas essas informações que eu estou colocando aqui são para a gente controlar uma imagem como background de alguma coisa. Então, olha aí. Background image, eu estou falando, eu vou usar uma imagem de background para esse elemento. Se eu colocar isso, essa imagem vai sair sendo repetida. Né? Se a imagem for muito pequenininha, ela vai ser repetida como um pattern, né? Em todas as direções. Se a imagem for grande, ela vai ser repetida quando ela termina. Então, eu estou falando que essa imagem tem que ser colocada nesse elemento diferença o centro em X e o centro em Y. Colocar left, bottom, right, top, né? Então eu posso regular o posicionamento da imagem, né? Como background a partir de algum ponto de referência. Background eu poderia colocar, por exemplo, em pixels, né? Colocar aqui 100 pixels por 100 pixels. Poderia colocar menos, sei lá, poderia colocar 40 pixels por 40 pixels. Ó, ele ficaria menor, né? No repeat, então não vai repetir. Se eu não tivesse essa informação, né, ele provavelmente me faria aí uma repetição. Não porque eu coloquei fez uma repetição aí da imagem, né? Então, background repeat, no repeat. Poderia colocar apenas repetição. Repeat X. Então ele só vai repetir no eixo X, eu acho que é isso, né? Ou repeat Y, por exemplo, né? E aí ele vai só repetir no eixo Y. Mas eu não quero repetir. Ou repeat. Cover, ele vai expandir a imagem para que ela seja, né, para que ela ocupe todo o espaço, tá? Vantagem com a desvantagem, né? Dependendo da proporção da imagem, por exemplo, ele passa e corta principalmente quando eu coloquei o posicionamento center, né? Se eu tivesse colocado center top, né? Ele vai centrar, né? Ele vai utilizar como ponto de referência o centro da imagem, né? E também tem aqui, então ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai colocar a imagem inteira e não vai deixar passar nada. Tudo vai ficar visível, só que né, para preencher, né? Por exemplo, né? Como a imagem tem uma 100%, se eu colocar aqui cover ou content, ela é quadrada mesmo, 100% vai dar certinho, né? Posso aqui, por exemplo, colocar, em vez de black, colocar red, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí, que é parte do logotipo da UFPE, né? É uma imagem vetorial, ela é um SVG, ela não é um JPEG, um GIF, nem um PNG, ela é um vetor, ela é SVG, né? E ela é um vetor branco, ou seja, ela está com um vetor branco por cima de um fundo que você pode especificar aqui a cor, tá? Então, isso são técnicas para a gente conseguir fazer certas coisas, né? Como, por exemplo, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Vamos lá. Eu poderia ter colocado aqui como widget, então, não 100%, não 100 pixels. Talvez eu poderia colocar 15%, né? Ou melhor, 15VW, 15VW aqui também. Eita, VW. Widget.
Vamos lá, não mudou, o que aconteceu? Aqui, pronto, mas me repetiu um monte de coisa que não deveria. PW é uma porcentagem, né? É uma forma de porcentagem da tela, né? É uma porcentagem não do documento e não do elemento, é da tela mesmo, a tela do navegador. Então, agora deu algum pepino, não sei porquê. Ai. Tá aí. O que significa isso? Significa, então, que se eu aumentar o meu navegador, esse logotipo aumenta. Se eu diminuir esse navegador, esse logotipo diminui. E ele sendo vetor, melhor ainda, não perde qualidade quando aumenta e quando diminui. Né? Então eu tenho aí um elemento gráfico visual de extrema qualidade, de qualidade muito boa, com um tamanho muito reduzido, porque o vetor sempre tem poucos kbytes, ele não é por pixel, né? E eu consigo ampliar e diminuir. Mas vamos supor, né? Agora deixa eu pegar aqui o logo de verdade da UFPE, né, que eu acho particularmente muito feio. Sim. Aliás, eu acho todos esses brasões de universidades uma coisa bem feia, né? Mas o povo adora, então sou eu que vou falar mal, né? Bom, falar mal eu posso, não vou dizer que, enfim. Aí eu venho aqui e falo o seguinte: olha, se o meu navegador, media screen and min width for 800 pixels, então é o seguinte, ó, logotipo vai mudar. Vai mudar como? Então aqui, ó, background image, URL, colocando aqui, ó. Eita, não, peguei a informação errada, peraí, copiar endereço da imagem, não, deixa eu pegar, isso aqui tá errado. Deixa eu me dar um minutinho que eu estou tentando pegar o logotipo do site da UFPE, mas eu estou tendo alguma dificuldade aqui porque meu computador está muito lento. Bom, posso pegar isso aqui, copiar o endereço da imagem. Ver se é isso aqui mesmo. Tá ótimo. Então vamos lá. Desculpa aí, gente, vamos corrigir aqui a informação. É difícil lidar com esse editor com ele dando esses paus que dão, né? De sair escrevendo um monte de coisa por algum motivo que eu não sei exatamente o que é. Tem que ter um certo cuidado aqui, que senão... Minutinho. Nossa, quanta coisa que veio. Melhor apagar isso aqui tudo. Mais fácil. Background, image, URL. Aqui, né? Ele está colocando coisa a mais. Tá? Não, isso aqui está certo. Então, mudei aqui o background image, né? Então, quando tiver... Eita, nós... Tá, algum problema.
De novo. Vai mudar a imagem, né? E, provavelmente eu vou querer também mudar um pouco essa proporção, né? Porque ele aqui está 100, ele está 15 por 15, né? E o logotipo do site da UFPE é um pouquinho diferente a proporção. Então eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó. Se mudar isso daqui, coloca aí um 23 por 15, ou por 12. Ó, 23 por 12. Vamos ver o que acontece. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu passar de 800 pixels, a minha imagem de fundo vai ser alterada e vai deixar de ser esse leão vetorial e vai ser o logotipo original da UFPE. Né? Então, o que acontece? Significa que eu posso, mediante a contextos, né, a dimensões, dar uma imagem, né? Vejam, com a tag image, vocês não vão conseguir fazer isso. Tá? Vocês só vão conseguir fazer isso quando a gente tem quando a gente usa imagens como imagem de fundo de um elemento, tá? Isso é uma técnica muito utilizada, inclusive tem muita gente que faz o seguinte, tá? Tem uma técnica muito conhecida na web, que é você fazer um mapa de imagens, né? Uma imagem enorme com um mapa de imagens, e se você quiser mudar um ícone, você quiser mudar alguma coisa, você simplesmente vai mudar o position do background. Então você vai jogar para lá, para cá. Então você usa a mesma imagem, um conjunto de coisas como se fossem frames de uma animação, e você simplesmente muda a posição desse background, e essa imagem, você vai mudar o ícone, mudar o elemento, enfim, o que quer que você precise mudar dentro de um documento só, dentro de um arquivo só de imagem. E a manutenção fica mais fácil, porque você muda esse arquivo, você muda todos os ícones. Então isso também é uma técnica de colocar imagens. Precisa fazer isso? Quando você está interessado em criar esse tipo de recurso, você vai precisar usar esse tipo de esquema, né? Mas se você não tiver interessado em fazer isso, quiser manter só um logotipo, ou só uma imagem sempre, se for uma fotografia, por exemplo, não faz sentido ficar mudando, né? Aí você não precisa usar a imagem de fundo como background de um elemento, você pode usar uma tag image normalmente, tá? Então, essa é uma técnica, tá? Pra vocês conhecerem, é uma técnica muito usada para a gente conseguir mudar ícones, elementos gráficos de um documento em função do contexto que a gente tem, né, para ele. Tá legal? Dúvida, gente? Perguntas? Questões? Ninguém tem dúvida? Tá tudo certo? Tá bom. Então, maravilha. Hoje, o que a gente tinha que ver era isso mesmo, né? Era o uso dessas media queries, né? Então, experimentem construir essas coisas, experimentem com esses documentos, né? Mexer nesses documentos. É muito útil a gente trabalhar com aqueles painéis. Aliás, deixa eu mostrar isso também, faltou. Era bom ver isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, eu vou compartilhar então a minha tela. Renan, lembra de mandar a gravação no grupo? Porque da aula passada não encaminhou, não. Na aula passada eu coloquei hoje só consegui colocar. Tá certo. Tá lá já. Eu coloquei no Classroom só hoje há umas 2 horas atrás. Eu vou tentar ser mais rápido com essa, tá? Porque não tive tempo mesmo, foi uma questão de tempo. Vamos lá, não é guia, eu tenho que mostrar a tela. Tela inteira. Tela inteira. Né, vai dar aquela maluquice, né? Mas vamos lá, aqui a tela inteira, tá? Vocês estão vendo aqui o documento, que aliás deu um problema aqui, não sei por que deu um problema nessa programação, mas vamos lá. Então tá, Inspect. Então eu vou abrir a ferramenta de Inspect, tá aqui. Deixa eu fechar um pouco isso aqui para cá. E o que a gente vai olhar aqui? Primeira coisa que a gente vai olhar na ferramenta de Inspect é quando vocês mexem aqui, ó, para um lado e para o outro, vocês vão ver que ele mostra quantos pixels tem na tela, tá vendo? Ó, 810, 809, 808 por 783. Então,
ele mostra para a gente já qual a dimensão da tela. Mas o próprio Inspect, né, a própria ferramenta de inspeção, ela tem essa opção aqui, ó, esse botão, Toggle Device Toolbar, né, que é onde você consegue trabalhar melhor com a do teu documento, né? Então você colocar o que você quiser, você pode colocar alguns do Galaxy S5, do Pixel 2, do iPhone definidos, né? Para você conseguir fazer alguns testes, né? Na responsividade do documento. Ou então você e ver os resultados, né? Geralmente eles são muito fiéis, tá? Existem casos, existem situações, porque, de novo, os navegadores mobile, os navegadores para tablet, eles têm algumas peculiaridades. Então, existem casos, algumas situações, algumas questões que você vai fazer, vai vir aqui no teu navegador desktop, você vai ajustar o tamanho e vai ver uma coisa, beleza, está funcionando, e quando você vai ver no teu navegador no celular ou no tablet, não está exatamente do jeito que deveria, tá? Então, duas situações aí. Primeiro, cache, ou seja, o documento que fica já armazenado no próprio navegador é muito pior do que os navegadores desktop, ou seja, uma vez que você carregou um documento no seu navegador mobile, para você conseguir fazer ele atualizar, para você ver uma modificação nele, você tem que apagar o cache do navegador mobile, né? Senão você vai continuar vendo exatamente aquilo que você estava vendo antes. Tá? Segundo caso, é o caso onde realmente o navegador mobile renderiza, né, gera alguns elementos de uma maneira que não é exatamente igual ao que você está vendo no desktop. Aí você fala, mas professor, eu estou usando o Chrome, né? O Chrome, eu estou usando o Chrome no Apple, né? E estou usando o Chrome no iPad, né? Dá diferença, gente. Algumas coisas dão diferença. Então, a maneira com que é gerado, infelizmente nos iPads é muito mais capado, é muito mais complicado do que a Apple, por exemplo. É muito chata, né? Com os aplicativos que vão para iPad. Então, tem algumas coisas que não funcionam do jeito que a gente prevê, né? Então, é importante fazer teste, tá? Mesmo que você faça o teste aqui e veja, ele ficou do tamanho, coloquei aqui o perfil do iPad, né? E ficou legal, ficou bom, era do jeito que eu queria. Aí você vai pegar no iPad e não tá assim, não, né? Dá uma diferença, né? Acontece. Então, é bom testar, é realmente importante testar, para que vocês vejam de fato como as coisas estão. E sempre lembrando que testar em iPads, em tablets, testar em mobiles é muito mais complicado, porque o cache é violento, né? Por serem dispositivos, né, com recursos mais limitados, né? O cache é muito forte, ou seja, ele está lá, ele não muda, ele não atualiza. Então, você tem que realmente ficar pagando o cache, é muito chato, né, do navegador no mobile, para recarregar a tela, para recarregar o documento, para ver como é que fica, tá? Então, esse recurso aqui que a gente tem no Inspect do Chrome, por exemplo, é super importante para a gente conseguir ver a responsividade em outros dispositivos, em outros contextos, tá? Então, usem isso para vocês conseguirem identificar o que está acontecendo no código de vocês quando o navegador muda, né, e fica diferente. Tá bom? Bom, é isso. Acho que é isso que a gente tinha que ver hoje. Semana que vem a gente vai ver tipografia, né? E espero que na outra a gente comece a ver grids, né? Que são os elementos um pouquinho mais complexos aí, que era bom a gente já entender um pouquinho de Media Query para vocês entenderem o que vocês podem fazer com o grid, tá? É isso. Nos vemos na semana que vem. Fiquem todos aí com saúde, fiquem bem. Cuidado com a pandemia, não saiam de casa, tentem ficar em casa, tá bom? Até semana, gente. Tchau, tchau.
Tem gente com dúvida aí. Bruno. Hanoi, Tem tem uma pessoa com dúvida. Diga. A pessoa não terminou de escrever. Ah, ela escreveu. Só para confirmar. A diferença entre o uso do pixel de porcentagem e VW. Pixel, você está dando um dado em pixels. 20 pixels, 500 pixels, 300 pixels. Porcentagem do tamanho do elemento a qual este elemento que você está colocando o tamanho faz parte. Então, um div que está diretamente no body é uma porcentagem do body, 50% do body. Se o body tiver 800 pixels, vai ser 400 pixels. Se o body tiver 200 pixels, vai ser 100 pixels. E se o body mudar de tamanho, porque ele também tem uma porcentagem, vai ser flexível. Vai aumentar e diminuir conforme ele diminui ou aumenta. VW é uma porcentagem da tela, não é do elemento do qual esse elemento está. É da tela do navegador. Então, é uma porcentagem de um elemento mais absoluto, né? Então, vamos lá. Você coloca lá 50% do body, ele vai ficar com metade da tela. Mas se o body for diminuído, ou se for, por exemplo, um elemento que está dentro de um div, se esse div tiver 200 pixels, 50% vai ser em 100 pixels, né? Agora, se você colocar lá 50 VW, é 50% da tela, independente do elemento onde ele esteja, independente de qualquer coisa. Ele vai pegar o tamanho da tela e ir na metade, tá? Então, o VW, tudo isso está na nossa documentação, tá? Esses dimensionamentos, tudo isso está documentado para vocês lá no material do livro, né? Deixa eu achar aqui para vocês o CSS especificamente. Peraí, deixa eu achar. Professor, onde a gente acessa esse material do livro? Pelo material da aula, tá tudo lá. Ele linka os CSS, tudo, tá tudo linkado lá, é só clicar. Publics. No website da disciplina? Quer ver? Ó, deixa eu compartilhar com vocês a tela, então, peraí, mais fácil. Guia. Aqui é guia. Web design. Deixa eu ver aqui no finalzinho. Imagino que isso esteja no finalzinho. Deve estar no finalzinho. Então, aqui não, aqui é a sintaxe. Pera, deixa eu... vamos lá, meu filho, responde. Não faz isso, não. Aqui, ó. Então, as propriedades de CSS, ó. Dimensionamento, posicionamento, né? Tipografia, detalhamento. Então, tá tudo aí, né? Então, se vocês, por exemplo, quiserem pegar aqui, ó, dimensionamento. Widget, height. Pega o widget aqui, né? É que ele abriu em outra janela. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão ter aqui essas informações de como colocam. Então, aqui no próprio material do livro, né, ele aparece lá, o Sam pode ajudar vocês a ver. Em uma página voltada para dimensionamento, tá? Cadê aqui as medidas? Não tem aqui uma página das medidas? Eu nunca lembro onde está isso. Código, sintaxe, registro de cores, unidades e medidas. Tá aqui, ó. Achei. Aqui tem uma página explicando todos os tipos de unidade e medida que vocês podem utilizar no CSS. Em, rem, porcentagem, VW, VH, VMIN, VMAX, né? Então, tem todo um documento aqui, ó. Tô colocando aqui no chat para vocês. Para que vocês tenham acesso aí a toda a parte de documentação. Mas está lá no material. Em algum momento, o Sam mostra isso para vocês, ou o próprio material tem informação sobre as medidas, tá? Um link para vocês acessarem esse documento. Só vocês darem uma navegada lá e verem o documento, tá bom? Então, essa é a diferença. Tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Então, é isso. Nos vemos semana que vem, gente. Boa semana. E até lá. Tá acabando o semestre, hein? Tchau, professor. Falou. Cuidado com os trabalhos e com as coisas, hein? Vocês começam a ficar apertados a partir de agora.